Pessoal, é isso aí. Estamos dando início aqui ao nosso bate-papo com a Dona Ireilande. Dona Ireilande, mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Eu queria que a senhora fique bem à vontade, igual naquela última vez que a gente bateu um papo aqui. Se apresente para quem está nos escutando, Dona Ireilande. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cleilton. Muito obrigada por mais uma vez me dar essa oportunidade. E boa tarde a todos que me ouvem pela Rádio Mais FM. Dona Ireilande, vamos começar, como diz o Matuto, vamos começar do começo, né? Dona Ireilande, a senhora nasceu na Mombaça, não foi? Mombaça, no sítio São Pedro, município de Mombaça. Ficou lá até quantos anos? Começou os estudos por lá? Estudei lá numa escola, lá no sítio, e aos 9 anos de idade eu fui para a cidade estudar. Concluí lá o 5º ano primário, que foi a minha formatura. Quer dizer que a senhora só estudou até o 5º ano primário? 5º ano. Era o meu desejo, era estudar para ser professora, que naquela época a gente fazia o normal, né? Que mulher não podia fazer outra formatura, era ser professora. E era o meu grande desejo. Mas como não tinha faculdade nas cidades do interior, quem era rico ia para a capital, cursar o ginásio e continuar, né? E quem não podia se conformava com o 5º ano, podia ensinar até o 4º ano primário. E a senhora conseguiu lecionar? Foi. E eu consegui lecionar, depois fui trabalhar com meu pai numa subcoletoria que tinha lá no distrito. Aí aos 19 anos eu casei e vim embora para cá. Veio embora pro Mel, é isso? Para o Mel. Jucás. Jucás, foi. Casei com um rapaz daí do Mel. Certo. Hoje a senhora é viúva. Sou viúva. E, Dona Ireilande, como foi que surgiu essa necessidade de escrever? Conte pra gente. Eu sentia, assim, muita diferença na convivência. Porque lá em Mombaça, meu pai era vereador, minha casa era muito frequentada por pessoas e a gente saía muito, papai gostava assim de sair com a família e tudo. Quando eu cheguei no Mel, a minha casa era afastada da vila, era a minha casa, a casa do meu sogro. Aí eu sentia aquela solidão, sentia muita solidão, porque meu esposo trabalhava viajando. Ele comprava animais, gado, né? Na região de Saboeiro, Aiuaba, para lá e levava para Fortaleza de trem. Ia vender em Fortaleza, chegava, ia comprar novamente e vender. Era viajando. Aí eu ficava mais sozinha em casa. Aí tinha muita saudade de Mombaça. Começou a aparecer os filhos. A senhora pode encostar um pouquinho mais no né? microfone. Faixa a cadeira dela ali, sabe, É mesmo. por favor. Eu Ficar mais perto. Aí começaram a aparecer os filhos e eu nunca ia lá na casa dos meus pais, né? Porque também naquela época não tinha facilidade de transporte. Para ir para Mombaça, a gente tinha que vir de carro aqui para o Mel, ia de trem para Senador Pompeu. De Senador Pompeu pegava um transporte coletivo que ia para Tauá. Então a casa do meu pai ficava nesse trajeto, né? Entre Mombaça e Tauá. Complicado, não era para chegar? Complicado, era. E eu já com aquele bocado de menina, eu sentia aquela saudade lá de casa, dos meus, aquela vontade de ir lá, aquela saudade de Mombaça, do tempo que eu estudei lá, dos meus amigos que lá deixei, que não, graças a Deus, não deixei nenhuma inimizade. Aí aquilo me causava assim muita saudade. E aí quando eu pensava assim, eu vou escrever um livro, mas eu não tenho coragem
de contar assim, para o público, porque escrever para a gente é fácil, né? Uhum. Mas é como uma árvore que a gente planta, a semente, não sabe quem vai comer aqueles frutos, né? Mesmo assim, é escrever um livro, viu? Uhum. Aí eu tinha sempre aquela mente de escrever um livro, mas não sabia como começar, não sabia, eu não queria contar detalhadamente. Tinha vergonha. Tinha vergonha, mas comecei a escrever em prosa, né? Escrevia páginas e páginas. Aí depois eu digo, não é assim que eu quero. Pode falando. Não é assim que eu quero. Eu tenho que escrever indiretamente. Aí eu disse, mas se eu soubesse fazer poesia, eu queria escrever um livro de poesias. Aí fui aprender a fazer poesia sozinha. Acho que agora melhorou. Comecei e acho que deu certo. Mas era o meu pensamento escrever aquele livro, né, para externar aquele sentimento de nostalgia. Aquele momento que a senhora vivia de tristeza, de angústia, a senhora conseguiu transformar tudo aquilo na escrita, no seu primeiro livro. Meu primeiro livro, e me curei. Se curou. Me curei. A dor da solidão, da angústia foi curada pela escrita. Pela escrita. Que coisa maravilhosa. Como é o nome do primeiro livro que a senhora escreveu? Primícias. Primícias. Que ali estão os primeiros frutos do meu trabalho. Escrito em poesia. Escrito em poesia. Primícias fala exatamente dessa solidão, dessa tristeza. Tristeza, saudade. Saudade de Mombaça, tem um título de poesia, Saudade de Mombaça. Rio de Minha Terra. Que coisa maravilhosa. Coisas. E esse primeiro livro que a senhora escreveu, a senhora tinha quantos anos quando escreveu? 41 anos. 41 anos. Depois que os filhos já estudavam aqui, aí é que eu sentia solidão. Então a senhora já não tinha seus pais, o pessoal da Mombaça, seus filhos já estavam estudando fora, digamos assim. E a senhora se encontrava cada vez mais sozinha. Mais sozinha. Minha mãe tinha ficado... Não, minha mãe ainda não era viúva, depois foi que ela veio para cá. Aí só eu e os 2 meninos mais novos em casa. Os outros já estudavam aqui. Aí eu comecei a escrever. Que coisa boa. Depois de Primícias, qual foi o próximo passo? Aí a senhora disse, rapaz, eu consigo escrever. Perdeu a vergonha, né? Tinha vergonha de escrever. Não para por aí, não. Aí eu disse ao meu marido e o meu filho mais velho. Aí vem a rejeição, né? Ou uma mulher, não é? Meu marido, que conversa, escrever o quê? Logo ele era assim, muito tímido, da mulher se apresentar, sabe? Uhum. Aí, questão do machismo, né? Que já se arrasta há muito tempo. Aí o meu filho, mamãe, não vá com isso não, a senhora é tão ocupada, não sei o quê, não vá com isso não. Vou escrever. Porque quando eu digo que vou fazer uma coisa é porque eu estou decidida, viu? Que coisa maravilhosa. Vou escrever. Aí comecei a escrever. Escrevia e escondia, aquilo não era para ninguém ver. Quer dizer que a senhora escrevia num caderninho e depois guardava? No caderninho e guardava. Quando foi um dia, esse meu filho pegou. Mamãe, isso é o livro da senhora? Eu disse, mas me dê. Aí não deixei ele ver de jeito nenhum. Aí escrevi o livro. Depois, eu disse, não, eu tenho que soltar isso. Aí comecei, assim, a declamar as poesias, assim, para os vizinhos, para meus amigos e tudo, assim, para ver se eu conseguia ir perdendo a timidez, né? Aí, nada. Mas eu passei 3 anos com o livro escrito, morando no Mel. Esse é o primeiro livro? É o primeiro livro. Eu não sabia, assim, por onde começar, para mandar editar, tudo. Eu estava só com aquele livro guardado ali, né? Quando eu vim para cá, a minha filha disse, não, agora o livro da senhora vai. Foi a Mara? Não, a mais foi velha? A outra, a mais velha. Agora nós vamos mandar fazer o livro da senhora.
Aí fui lá no professor e mandou imprimir, mandou datilografar, nesse tempo era datilografia. A senhora escreveu né? à mão o livro, né? Todos eu escrevo à mão. Todos. Eu acho melhor, porque para escrever no computador eu me empalho, precisa ficar sentada ali e tal. Entendi. Aí lá na cozinha eu vou fazendo a minha luta e escrevendo. Ah, quer dizer que a senhora escreve ali, tá fazendo o almoço e tudo, aí para um pouquinho, aí escreve. Isso, né, Maria? O leite nunca derramou, não, assim? Agora não. Aí meu marido dizia assim, agora que a panela vai queimar. Eita! Ei, Mara, será que já comeram queimado lá alguma vez? Quando ela lascava. De vez em quando ia trocar. Eu não sabia, não, que era entre ali um arrozinho, um feijão que saiu os livros. Com certeza. Rapaz, que coisa interessante, rapaz. Pois é. Todas são fruto do meu dia a dia, né? Que coisa legal. Pois é. Aí mandamos imprimir o primeiro livro, foi feito aqui na tipografia do professor Aloysio. Sei. Aí quando eu estava com o livro pronto, eu fui em Mombaça para mandar fazer o prefácio pelo Dr. Milton Palácio, que é daqui, filho de Raimundo Queiroz, mas morava lá. Aí ele admirou, porque, Eilândia, eu pensei que você era uma pessoa inculta, mas você escreveu um livro. Eu digo, foi, mas foi sem ser culta mesmo. Aí ele... Mas é importante, desculpe interromper a senhora disse que estudou até o 5º ano, mas a senhora, eu sei que a senhora sabe um pouquinho de latim também, não é? Que coisa maravilhosa. E o português eu estudo até hoje. Não, português eu converso com a senhora já tem algum tempo, nunca eu fico procurando que ela erre pelo menos assim uma regência, uma concordânciazinha, mas não erra, é impecável o português da senhora, maravilhoso. Sim, continuamos. Sim, onde eu estava. Nós Dr. Milton, para fazer o prefácio. Prefácio. Aí nós marcamos, tinha o Bimail Moreira, que morava aqui, que ele trabalhava numa companhia de teatro, uma companhiazinha de teatro que tinha aqui. Aí ele disse, não, Ireilândia, nós vamos fazer o lançamento do seu livro. Aí fizemos o lançamento aqui no Iguatu. Livro, aqui no Iguatu, num prédio, que eu não lembro o que era um movimento da prefeitura, e depois passou a ser como era aquele Cine Alvorada e aquele outro Cine que tinha aqui em Iguatu. Eu sei. CICAC na época. Nessa época era CICAC, né? CAC, que era onde funcionava um órgão da prefeitura. Aí depois foi... Aí foi feito nesse prédio. Sim, aí foi feito nesse prédio. Dr. Milton veio, aí disse, Ireilândia, eu vou marcar para você ir fazer o lançamento do seu livro em Mombaça. Você vai? Eu digo, vou. Lançou em Mombaça também? Aí fiz lançamento em Mombaça também. Na época que eu fiz aqui, eu vendi 12 livros. Jeová Barros admirou, porque disse que aqui nunca ninguém tinha vendido 12 livros num lançamento. E eu vendi. Olha aí. Aí eu fui para Mombaça e fiz o lançamento lá. Como meu pai tinha sido vereador lá em Mombaça e eu morei lá. Filha natural lá. Da cidade, né? Tinha muita gente. Quando eu cheguei Vendeu lá... mais de 12. Lá em Mombaça? Demore aí. Quando eu cheguei lá, que eu vi a mesa, olha, estava só a elite de Mombaça. E eu já tinha falado em público assim, umas 2 ou 3 vezes, assim, recitando, porque eu sempre gostei de recitar, mas para muita gente, nunca. Aí eu cheguei, nessa noite eu vendi 60 livros. Olha aí, rapaz. 5 vezes mais do que foi vendido aqui no Iguatu. Eu vendi 60 livros. Foi assim, eu estava varrendo o quintal, aqui, eu morava na Genô Carneiro, foi a primeira casa que eu morei aqui. Aí o telefone tocou. Mamãe, é para a senhora. Quando eu cheguei lá, era Dr. Milton. Ireilândia, eu marquei o lançamento do livro para hoje. Você pode vir? Disse, posso. Em cima da bucha. Em cima da bucha. Aí soltei a vassoura.
E entrei e disse, vou procurar com quem eu ir. Aí Trocou a vassoura pelo livro. foi, perguntei aos meninos lá de casa, ninguém podia ir, estava todo mundo ocupado. Disse, se não tiver quem vá comigo, eu vou só, mas eu vou. Aí fui na casa da minha irmã, aí o meu sobrinho, Alcélio Palácio, ele era rapazinho. Aí disse, tia, eu vou com a senhora. Depois vamos nós dois. Aí fomos de ônibus, assim, não sei que hora era, qual era o horário do ônibus, de 1 para 2 horas. Vamos, depois do almoço nós vamos. Aí foi eu e a Alcélio, com a bolsa de lado, sacola de livro, e fomos para Mombaça. Fiquei na casa da minha tia. Quando foi à noite, fomos para o Planáltico Clube de Mombaça. Aí foi lá o lançamento. Aí me diga uma coisa, Dona Ira, e como foi que ficou o seu marido e o seu filho mais velho, né? Que eles não queriam que você lançasse. Foi um jeito, aceitar. Aceitar, né? Porque eu ia de qualquer maneira. Ou com eles ou sem eles, Com né? eles ou sem A eles. questão não era nem aceitar, eles não acreditavam. Ah, tá. Era- Na verdade, eles não acreditavam que a senhora era capaz. Pois é. Eu acho que Eu, sim. eu acho que pelo simples fato de ser mulher, né? As pessoas já desacreditam. Pois né? é. Verdade. Essa questão de escrever um livro nessa época, na realidade de mamãe, era muito distante. Exatamente. Muito. Qual era o ano? Gente, eu fiz o Em lançamento. 89 nós viemos morar aqui. Eu fiz o lançamento em 1990. 1990. Foi. Aí Agora- depois a senhora escreveu, o segundo livro foi o... Foi bem depois, porque na caminhada da vida da gente sempre surgem percalços, né? Aí houveram assim muitas coisas que eu fiquei assim algum tempo sem escrever, mas logo depois eu só ergui a cabeça e fui em frente. Continuei a escrever e aí escrevi o Seguindo. 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 Um nome bem sugestivo, né? Pois é. Fui juntando assim, eu quase não parei de escrever, na verdade. E escrevendo assim aleatoriamente, depois eu disse, não, eu vou reunir essas poesias, eu acho que já dá um livro. E deu. Aí fui Ó, você escrevendo falou aí e na fiz o livro. o nome é sugestivo, é bem interessante. Cada livro dela, a primeira poesia é do título Tem do o livro. título do livro. Ah, é. Eu lembro que a senhora falou isso aqui Mas é. na última vez que a senhora veio aqui. Aí o terceiro foi aquele que a senhora escreveu em prosa, não é isso? Foi, Que, foi. se não me engano, é a história do seu avô. Avô. É isso? Isso. Pois é. Aí, assim, eu sempre fui desacreditada, mas eu nunca desacreditei de mim. Que é o mais importante, né? Quando eu estudava, eu fazia o 5º ano, um dia a professora disse, o dever de casa hoje, vocês vão fazer uma descrição. E o que é isso? Ninguém sabia nem o que era, né? Que hoje é redação, é uma redação. Vão descrever o pôr do sol. Eu não sei, eu não sei. Você sabe, Ireilane? Vou tentar. Aí eu fiz 12 linhas. Era A pra senhora fazer. lembra? Lembro. Nossos cadernos eram de papel almaço, nós mesmas quem fazíamos. Aí fizemos Aí eu fiz a descrição de 12 linhas. Quando chegamos lá, fomos botando os cadernos em cima do birô da professora e eu só via era ela. Botando interrogação. Umas deixavam a folha em branco, outras escreviam ali as primeiras linhas e pronto. Só quem completou fui eu. Aí quando eu fiz as primeiras, assim, a primeira parte, talvez já pelo menos até a metade, eu escrevi com minhas próprias palavras. Aí eu lembrei, no nosso livro de leitura Nova Seleta, tem uma leitura que a gente não chamava texto nessa época, era a leitura do livro. Fala sobre o pôr do sol. Aí eu fui pesquisar. Aí completei a minha descrição, né? Daquele tempo. Naquele tempo. Quando chegou lá, que ela pegou o meu caderno, leu todinha e disse, Ireilane, quem lhe ensinou a fazer essa descrição? Eu disse, ninguém, Maria Elisa, eu fiz sozinha.
Ela disse, mas eu não acredito. Eu disse, mas eu fiz. Aí eu fazer o quê, né? Pobre menina indefesa, não tinha o que fazer, por isso ficou. Aí ela botou assim, visto, assim com um jeito de má vontade. Com desconfiança. Só botou visto. Dona Ireilândia, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora lembra, assim, o primeiro poema, os primeiros versos que a senhora leu, assim, que chamou a atenção, e a senhora disse, eu gosto disso aqui. E qual foi a sensação que a senhora sentiu, assim, no momento? Eu comecei a ler poema desde criança. Um que me chamou muita atenção foi meus 8 anos de Casimiro de Abreu, que eu decorei com 8 anos de idade, ainda hoje sei de cor. A senhora ainda hoje lembra? Poderia recitar pra gente? Pronto. Agora? Agora. Meus 8 anos, Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vidas, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, a terra de aroma cheia, o céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, ao redor das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Rapaz, palma, né, pessoal? Rapaz, que coisa. Ó, só você que tá escutando a gente aí, ela não leu nada, viu? Isso aí é da memória. Esse poema. Tá gravado. Exatamente, ela aprendeu aos 8 anos de idade e nunca mais esqueceu. Que coisa maravilhosa. Dona Ireilândia, o que a senhora diz hoje? Qual a importância da leitura, da escrita na vida da senhora e qual o conselho que a senhora daria hoje para as pessoas, sobretudo para os jovens, com relação à leitura, ao conhecimento? Ler muito e com atenção. Uhum. E com atenção. Eu sou amante dos livros. Digo que sou amante dos livros, mas acho que eu sou mesmo sou amante das palavras, da palavra. Principalmente da palavra escrita, porque a palavra, quando pronunciada, passa e a palavra escrita fica. Quando eu leio, eu viajo. Eu leio com muita atenção. Para mim, eu fico assim, vendo a dança das palavras. Eu tenho curiosidade de saber o significado daquela palavra. Presto muito atenção como ela é escrita. E eu acho que eu sou amante mesmo da palavra, principalmente da palavra escrita. Desde criança, para isso minha mãe
batia muito em cima. A escrita certa, escrever correto. Olha, antes de B e P só se escreve M. Como é? O S entre duas vogais tem o som de Z. Isso ela ensinava muito a gente. E fui criada assim, no meio de livros, porque meu pai gostava muito de livros. Uhum. Ele era autodidata, foi autodidata também. E sempre estava com aquele movimento de livros, comprava livros, emprestava livros, pedia livros emprestados. Minha mãe tinha um dicionário de quando ela estudava. Olha, naquela época, né? Minha mãe, isso na época, na década de 20 ou de 30 que minha mãe estudou. Aí ela, o mestre dela, que naquela época professor, era chamado mestre, né? Pediu para ela comprar um dicionário. Ela trouxe esse dicionário. Pronto, qualquer dúvida lá em casa, a gente ia no dicionário. Que maravilha. Dona Ireilane, nós já estamos quase chegando ao fim. Na verdade, nós já estamos extrapolando aqui, mas eu acho que é por uma justa causa. Nós já falamos do seu terceiro livro. O quarto livro foi O Arco-Íris da Vida, não é? Poesias. Poesia. Poesias. Esse livro traz mais ou menos o quê? O que é que a senhora retrata mais nesse livro? Fala muito da vida, da beleza da vida. Tem a poesia O Arco-Íris da Vida. Como a pessoa deve encarar a vida com coragem, com alegria, saber trocar o pranto pelo riso. É que a vida torna-se um primor quando a pessoa sabe superar as dificuldades. Viver é muito bom, não é, dona Pois é, eu gosto muito. Dona Ireilane, beleza, o quarto livro nós já falamos, mas Sim. vem o quinto aí, não é? Então quer dizer, dona Ireilane, desculpe lhe interromper, que há muito futuro ainda pela frente, há muitos sonhos ainda para ser realizados, não é isso? Muitos sonhos. Lá na minha casa eu tenho um quarto que eu chamo o meu quarto de memórias. Uhum. E eu fiz um quadro, coloquei assim, meus sonhos não morreram, por isso estou vivendo. Que coisa maravilhosa. Então o quinto livro, que já está quase pronto, como é que se chama e a previsão de lançamento? Incertezas da Vida. Eu escrevi antes do Arco-Íris da Vida. Certo. Então quer dizer que ele já estava escrito há algum tempo. Já. É porque eu dei para uma pessoa fazer o prefácio e assim houve um imprevisto, ele demorou muito a me entregar e não pôde prefaciar. Então ele me deu e eu já mandei prefaciar por outra pessoa. Não sei. Aí antes eu continuei escrevendo, né? Fiz o Incertezas, o Arco-Íris da Vida, que eu ia dar era outro título. Aí me deram essa sugestão desse título. Aí eu coloquei o Arco-Íris da Vida, tanto ficou parecida. O Arco-Íris da Vida e Incertezas da Vida, né? Uhum. Pela minha vontade, eu faria o lançamento do Incertezas da Vida ainda esse ano. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu quero fazer outro lançamento do Arco-Íris da Vida, porque ele foi feito na época da política e muitos convidados não compareceram. Então eu quero fazer novamente o lançamento dele aqui e quero fazer ainda do outro aqui em Mombasa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, Incertezas da Vida vai sair ainda esse ano, se Deus quiser, né? Quero que saia esse ano. Dona Ireilane, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz, eu fico muito encantado, assim, eu fico observando a senhora falar e eu sinceramente, eu me deleito, assim, com a sua fala. A senhora
É engraçado, né? A senhora passa uma energia muito boa, assim, a gente fica muito à vontade, muito feliz. Eu fico muito feliz e honrado em poder estar conversando com a senhora mais uma vez. E agradecer a Mara, que é com quem eu me comunico, e ela sempre muito disponível. Muito obrigado mais uma vez, viu? E eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem derradeira aqui no nosso programa, para que as pessoas, incentivando as pessoas a tentar desenvolver o hábito da leitura, que é tão importante, tão salutar para a condição humana, né? Pois é, muito obrigada, digo eu, pelo convite e por mais uma vez me dar essa oportunidade de divulgar o meu trabalho. Para os jovens, eu digo o seguinte: lê, mesmo que use o celular, mas lendo coisas construtivas, não perder tempo no celular, que é o que muito envolve o tempo dos jovens hoje. Que eu até não gosto, mas eu sempre digo para os jovens, não se entretam com aquelas coisinhas escritas, com aquelas abreviaturas. Você escreve em VC, escreve muita coisa que desvia o jovem da escrita correta, não é isso? Exatamente. Muito. E ler com atenção. Às vezes Mara diz, mãe, vamos ver um filme. Não gosto de filme, porque no filme eu não posso prestar atenção à legenda, mesmo que seja na nossa língua, mas passa rápido. Eu gosto de ler, porque quem lê viaja. Eu estou sempre lendo livros. Eu tenho o hábito da leitura diária, acho que, não sei nem desde quando, eu tenho esse hábito. E lê todo dia? Todo dia. Todo dia eu leio. Mara, lá em casa tem livro no meu quarto, tem livro no quarto de memórias, tem livro na mesa da sala, tem livro na mesa da cozinha. O celular, o dicionário me ajudam muito, a gramática, porque qualquer dúvida eu consulto lá. Minha amiga, muito obrigada. A senhora é referência, viu? A senhora é um exemplo a ser seguido. Eu me inspiro muito na senhora, desde quando conheci um pouquinho da sua história. Fico muito feliz, mais uma vez, em estar aqui com a senhora, tá? E as portas do programa estão abertas. Sai daqui, moça. Fique à vontade quando quiser vir, viu? Divulgar. Vai lançar um livro novo, viu, Mara? Qualquer evento que for no lançamento do seu próximo livro, venha divulgar aqui conosco, a gente tem a maior satisfação em receber, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, tá? Nós estamos encerrando, muito obrigado, fiquem com Deus. E eu sempre costumo encerrar o nosso programa com a música Clareou, do Diogo Nogueira, tá? Para lhe lembrar que, por mais difíceis que as coisas estejam, por mais demorada que seja a noite, o dia vai clarear, as coisas vão melhorar, o sol vai nascer para todos nós, tá bom? Fique com Deus, bom final de semana, se cuide, se for se divertir, vá com calma, certo? Porque segundo o tirinete começa de novo e a gente tem que estar pronto. Tá bom? Até a próxima. Valeu!